Câmara de Vereadores aprova projeto que impede contratações por parte do poder público de pessoas condenadas por improbidade administrativa. Um ano após sofrer um atentado, presidente Bolsonaro passará por nova cirurgia. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado. Usar de forma exagerada tecnologias como o celular pode causar sérios prejuízos à saúde. Criciúma abre edital para contratar novos monitores de trânsito. A ampliação do estacionamento rotativo também será realizada. E no esporte, Vaguinho Dias estreia no comando do Tigre em frente à torcida. Missão é vencer a Ponte Preta de Gilson Kleina. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores um projeto de lei do vereador Júlio Kaminski que veta contratações por parte do poder público de pessoas condenadas por improbidade administrativa. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Um projeto de lei que torna mais rígidas as regras para a nomeação de cargos públicos foi aprovado na Câmara de Vereadores de Criciúma nesta segunda-feira. De autoria do vereador Júlio Kaminski, o PL 36/2019 impede a nomeação de pessoas condenadas por improbidade administrativa, tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo. É uma lei muito simplória, né? Porque ela simplesmente veda a possibilidade de nomeações ou manter no cargo pessoas que foram condenadas por improbidade administrativa. Aqueles que se enquadram na Lei Federal 8429, que fala sobre improbidade, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, um monte de coisa, essas pessoas não podem continuar trabalhando na administração pública direta, indireta e nem no legislativo, em todo o âmbito da cidade de Criciúma, por ter cometido essas ilicitudes. Então, essas pessoas estarão proibidas. Porém, existe uma condição, ela tem que ter sido condenada em segunda instância. Ou seja, as condenações ocorridas em segunda instância, elas vedam a contratação dessas pessoas no ambiente, no poder público, na administração pública municipal. O parlamentar lembra que, se sancionado pelo prefeito, o texto prevê ainda a exoneração, se porventura alguém que já estiver contratado tiver alguma condenação em segunda instância por improbidade administrativa. A lei prevê a contratação, a nomeação ou a exoneração. Ou seja, está condenado, em segunda instância, não pode trabalhar. Até porque, na realidade, a nossa preocupação é ter pessoas do bem, pessoas corretas, pessoas probas, prestando serviço e mexendo com o dinheiro público. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da cidade. Então, nós temos que ter pessoas corretas cuidando do cofre público, do dinheiro público. Então, nós temos que ter essa preocupação. Nós estamos num momento em que está em evidência a seriedade, está em evidência a honestidade. E, curiosamente, nós precisarmos fazer uma lei para destacar a honestidade, chega a ser até irônico, mas é uma forma que nós temos de regulamentar isso, para não deixar o mal tomar conta, não deixar as pessoas que são improbas continuar dentro do processo. Conforme a matéria, a vedação prevista inicia com a condenação em segunda instância e se estende até o comprovado cumprimento da pena. Está condenado em primeira instância, tu tens o direito de recorrer, tu tens o direito de buscar a tua inocência sem problema nenhum. Mas até a segunda instância. Da segunda instância para cima, a discussão não é mais prova, a discussão é legislação, é outra discussão. Então, até ali é perdoado.
dali para frente, se for condenado, e durante o período de cumprimento de pena, essa pessoa ou as pessoas não podem exercer cargo de confiança no poder público, seja da administração direta, que é o próprio ambiente do executivo, seja nas autarquias, né, e também seja na Câmara de Vereadores. Isso não pode acontecer e a lei prevê isso. É simples, mas ela é um mal necessário, né, para a gente não deixar se criar dentro do ambiente público. Kaminski lembra que o tema foi bem aceito na Câmara e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Todos aprovaram, todos os vereadores compreenderam a importância desse projeto de lei. Repito, muito simples, totalmente seria até desnecessário, mas é muito importante a regulamentação. Todos os vereadores aceitaram com muita tranquilidade, foi aprovado por unanimidade e, sinceramente, nem poderia ser diferente, né? Hoje se fala em seriedade. E seriedade, nós precisamos dar exemplos para isso. O presidente Jair Bolsonaro se prepara para mais uma cirurgia. Ele irá fazer a retirada de uma hérnia que surgiu no mesmo local onde levou uma facada em setembro do ano passado. O presidente tem pressa para realizar o procedimento médico. Isso porque nesse mês ainda acontece a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Durante uma coletiva, o presidente afirmou que irá para o encontro, nem que seja de cadeira de rodas. O presidente Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais que fará uma cirurgia no próximo final de semana. Nesta segunda-feira, Bolsonaro confirmou que a ideia é que ele compareça à cerimônia de comemoração do 7 de setembro em Brasília e, ao fim do dia, siga para São Paulo para se internar e se preparar para o procedimento cirúrgico. Neste domingo, Bolsonaro passou por uma avaliação médica no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes de participar de um culto em uma igreja evangélica. De acordo com o presidente, o motivo da pressa é para ele estar preparado para a abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 24 de setembro, em Nova York. Esta será a primeira participação de Jair Bolsonaro como o presidente da República na ONU. Por isso, a cirurgia do presidente já está marcada para o próximo domingo, dia 8 de setembro. Nesta segunda, durante a saída do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que a cirurgia não vai impedir que ele faça o discurso durante o encontro. O presidente declarou aos jornalistas que vai à Assembleia de qualquer jeito, nem que seja de cadeira de rodas ou de maca, para falar sobre a Amazônia ao restante do mundo. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, tá? Com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. No próximo dia 6, completa um ano que o presidente sofreu um atentado. Ele foi atingido por uma facada em Juiz de Fora durante a campanha presidencial. Bolsonaro chegou a publicar numa rede social uma foto com o cirurgião Antônio Luiz Macedo e com o cardiologista Leandro Estianic e informou que deverá passar 10 dias internado. Os dois integraram a equipe médica que cuidou do presidente em São Paulo depois do ataque. Segundo informações de Antônio Luiz Macedo, o presidente será submetido a uma cirurgia de médio porte para corrigir uma hérnia incisional que surgiu no local das últimas intervenções. Esta será a 4ª vez que o presidente passará por uma cirurgia, desde que sofreu o atentado. O presidente já passou por 3 cirurgias, a primeira no mesmo dia do ataque, ainda em Juiz de Fora, para fazer uma ligação do intestino com uma bolsa de colostomia. 6 dias depois, a segunda cirurgia, feita para reparar uma obstrução no intestino. E, em janeiro, a intervenção para a retirada da bolsa de colostomia. Bolsonaro afirmou que sabe que todo procedimento desse tipo é um risco, mesmo para ele que já passou por essa experiência. Toda cirurgia é um risco. A anestesia geral é um risco. Mas essa, em relação às últimas 3, vai ser a menos invasiva, a que oferece menor risco. Mas eu que estive do outro lado da morte, né? Estive do outro lado,
vou passar por um momento igual novamente. O presidente também voltou a criticar uma suposta ingerência externa sobre a Amazônia, que na visão dele tem sido vendida para outros países. Foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade está sendo loteada e vendida. A seguir, governo do estado anuncia concurso para agentes penitenciários e em Criciúma, os agentes de trânsito serão contratados. Atenção você que busca uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado. Marketing digital, vendedor externo, auxiliar almoxarifado, torneiro mecânico, chapeiro, vendedor interno, atendente lanchonete, desenhista, projetista mecânico, empregada doméstica, marceneiro, instalador de kit GNV, auxiliar de dentista, almoxarife, caixa operador, gestor de unidade, técnico de controle de pragas, auxiliar de vendas, consultor de vendas, técnico em segurança do trabalho, vendedora de joalheria e ótica, soldador de montagem, supervisor de obras, mídias sociais, recepcionista bilíngue, atendente de suporte técnico, analista de merchandising, televendas, assistente de serviço ao atendimento ao consumidor, operador de produção, faturista, ajudante de produção, mecânico caldeireiro, corretor de imóveis, auxiliar de higienização, lavador de embalagens industriais. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A tecnologia é importante para a comunicação e o aprendizado das pessoas, mas usar de forma exagerada pode causar sérios prejuízos à saúde. Um estudo realizado por uma empresa de mercado e consumo mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não conseguem ficar por 1 hora longe do celular. Quem aqui usa celular? E quem aqui tá com o celular? E é unânime, 100% da turma está com celular. Nessa escola de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, sempre tem aquele espertinho que entre uma explicação e outra, dá aquela espiadinha no celular sem que o professor perceba. Quando o professor vira para a lousa lá, não dá nem aquela espiadinha? Fala a verdade. Sim. É difícil ficar longe do celular por mais de 1 hora? Sim, é difícil. Por exemplo, quando o professor não está olhando, tal, aí o celular vibra, ou às vezes não deixa no silencioso, aí dá o sonzinho ali e bate vontade de mexer, não tem como falar que não mexe, entendeu? Vou falar a verdade que é difícil, é quase impossível, para falar a verdade. Para os educadores, conseguir controlar o uso do celular na sala de aula se tornou um desafio. Como é que a escola faz, para tentar evitar que os alunos usem o celular dentro da sala de aula? É uma situação muito difícil, é uma tarefa bem complicada, porque é a linguagem deles, Eles utilizam como meio de comunicação, eles utilizam como para mídias sociais e etc. E a escola adotou 2 posturas. Uma é o celular em sala de aula, se o professor retirar, somente a família pode vir buscar. E a outra, quando permitido para o professor, que seja de uso pedagógico, que eles possam fazer uma pesquisa, que eles possam, porque eles não conseguem ficar sem. Então você precisa adotar uma estratégia que utilize o celular e uma que coíba o uso do celular em sala de aula. Não conseguir ficar longe do celular não é exclusividade só dessa turma aqui. Um estudo mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não conseguem abandonar o aparelho por mais de 1 hora. E isso não é só entre os jovens, não. É entre gente de todas as idades.
A pesquisa realizada por uma empresa de mercado e consumo ouviu mais de 2.000 pessoas entre 16 e 45 anos que usam smartphones. E o resultado? 85% dos entrevistados disseram que é pelo celular que acessam as redes sociais. E 60% afirmaram que perdem a noção do tempo vendo posts e vídeos no celular. A Marina e a Maiara, além de serem mãe e filha, trabalham juntas e também não desgrudam do celular. Até para conversar entre elas, utilizam o smartphone. A gente mora na mesma casa, mas estando em cômodos diferentes da casa, para não ter aquela gritaria. Tudo bem que a gente tem italiano com espanhol na família, mas para não ter aquela gritaria, é pelo celular. Às vezes eu mando áudio, ela escuta e fala: mãe, tá bom, já vi, vou fazer. Mãe, traz um copo de água para mim, que eu tô com preguiça de descer. Enfim, funciona bastante. Até os políticos estão cada vez mais conectados. No Congresso Nacional, os parlamentares que não largam o celular nem durante as votações em plenário já receberam o nome de bancada da selfie. Para este historiador e sociólogo, o problema não é o celular, mas o mau uso dele. Pessoas unidas pelas redes sociais estão cada vez mais desconectadas do contato social e dos relacionamentos pessoais. Elas estão completamente desconectadas do resto, né? Então elas se conectam com o aparelho, com a tecnologia, mas elas perdem o contato pessoal. Se você reparar, isso é muito comum de acontecer. A primeira coisa que você toca quando você acorda pela manhã é o celular. E a última coisa que você encosta quando você vai dormir também é o celular. Então você substitui o contato no celular com o contato com a sua esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, e isso acaba gerando, né, uma sociedade completamente desconexa umas das outras. As pessoas não conseguem mais ver, né, olhar nos olhos, elas olham através dos olhos do celular ou do computador, o que quer que seja. Né? Numa cidade romena, uma ideia para desligar o celular tem feito bastante sucesso. O passageiro do metrô que estiver lendo um livro, ao invés de ficar nas redes sociais, viaja de graça. Será que essa moda pegaria no Brasil? Bom, acho que vai demorar um pouco para isso acontecer por aqui. Criciúma abre edital para contratar novos monitores de trânsito. A ampliação do estacionamento rotativo também será realizada. Confira. A Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT de Criciúma, vai contratar nos próximos meses novos monitores para atuar no Criciúma rotativo. A contratação amplia as vagas de profissionais para que possam atender a mais ruas, que serão geridas pelo sistema de estacionamento rotativo do município, e também supre uma baixa de monitores. Não só para o aumento de ruas, mas também como alguns monitores acabaram o contrato de 2 anos, então eles tiveram que sair e, por lógico, para suprir essa necessidade, nós temos obrigado a fazer um processo seletivo para poder repor esse pessoal que acabou saindo, né? Os monitores recebem salário mensal de R$ 1.160 para uma carga horária semanal de 40 horas. Hoje, como conta o gerente do sistema, o número de profissionais ativos é muito baixo. Por isso, a contratação após o processo seletivo é imediata. Precisamos de 60 monitores para atender todas as áreas atuais, né? Hoje nós estamos com 44 monitores. Então, assim, algumas áreas a gente deixou de atender justamente para suprir isso, né? Mas o processo seletivo, até o final do ano, a nossa expectativa é de contratação de 20 pessoas, podendo chegar até 40 pessoas. Para quem tem interesse em participar do processo seletivo, as inscrições já estão abertas. O edital foi lançado no dia de ontem, tanto no site da Prefeitura Municipal de Criciúma, como da FAEPSul, que é a empresa organizadora desse processo simplificado, né? As inscrições começam no dia 11 de setembro e vão até dia 11 de outubro. E a prova será realizada no dia 27 de outubro. Só é preciso ficar atento aos requisitos para participar do processo. Tem que ter maior de 18 anos, ensino fundamental completo, estar com direitos eleitorais em dia, né? E aquelas pessoas que já participaram do rotativo ou de qualquer outro processo seletivo no último ano, tem que ficar afastado nesse período. Então, ou seja, quem está trabalhando no rotativo hoje não pode mais refazer a prova, tem que ficar 1 ano afastado.
como qualquer outro processo seletivo na cidade de Criciúma. Após a contratação dos novos monitores, o sistema de estacionamento rotativo da cidade vai ser expandido para novas ruas. A ampliação é fruto de estudos feitos pela Diretoria de Trânsito e Transportes, que mostrou a necessidade de monitoramento em novos locais. Os próprios comerciantes vieram até nós, já fizeram um pedido alguns meses atrás, mas como a gente sabia que tinha um processo seletivo à frente, a gente não fez ainda por falta de pessoal. Algumas ruas serão ampliadas aqui em Criciúma, que seria aqui a Marcos Rovares, a continuação dela, a Rua São José também, a Pedro Mededete e a Antônio De Luca também, que lá temos um problema do Colégio Marista e várias clínicas lá, onde o pessoal vem nos procurando para que a gente coloque o rotativo lá em funcionamento. O novo sistema de estacionamento rotativo em Criciúma já entrou em funcionamento há pouco mais de 2 anos, depois que o antigo foi suspenso por determinação judicial. Hoje, a Diretoria de Trânsito e Transportes comemora os resultados. A avaliação que nós, do Governo Municipal e a Diretoria de Trânsito, é muito positiva. A gente tem conversado tanto com os comerciantes como os usuários. É claro que existem alguns problemas que tem que ser aperfeiçoado, né? Que vai ser aperfeiçoado com a chegada de novos monitores. Por exemplo, algumas ruas com mais movimento, vamos ampliar o número de monitores para facilitar o usuário, né? Mas é que realmente aqui a avaliação é positiva. Acabamos alguns problemas de mobilidade urbana aqui na cidade de Criciúma. Agora o esporte. Vaguinho Dias, novo técnico do Criciúma, irá realizar o seu segundo jogo à frente do Carvoeiro, o primeiro no estádio Heriberto Wilson. E a missão do novo comandante do Tigre na noite de hoje é bater a Ponte Preta, que está sendo treinada por Gilson Kleina, um velho conhecido da torcida do Tricolor. É hora de vencer. Após empatar com o Cuiabá na abertura do segundo turno da Série B, o Tigre entra em campo nesta noite para conquistar os primeiros 3 pontos da segunda fase da competição. Para isso, o Vaguinho faz mistério na escalação. Além dos desfalques do time, o comandante Carvoeiro não quer dar moleza para o treinador da Macaca, que há menos de um mês comandava o Criciúma. Isso mesmo, Gilson Kleina conhece como ninguém a equipe carvoeira. E hoje vai ser o primeiro treinamento com o grupo todo, para que eu possa realizar um treino tático e depois um coletivo. E aí eu vou definir. Eu só não gostaria de não passar a escalação para vocês, justamente por causa que a Kleina, que é o treinador que estava aqui, conhece a todos a fundo. Então eu gostaria, sim, de já definir a equipe hoje, mas todos vocês que estão me conhecendo agora, vocês já vão saber que eu sempre defino a equipe. Sempre vou passar, não gosto de omitir informações e gosto de passar a equipe e os atletas já saberem quem joga. Mas, especial contra esse jogo, eu gostaria de realmente preservar nessa partida. Porém, um jogador está certo que não vai entrar em campo. Eduardo sentiu a sequência de jogos e não vai jogar. E justamente o que aconteceu com o Eduardo, nós tínhamos medo com o Thales e tínhamos medo com os outros também que não foram para essa partida. Eduardo acabou sentindo logo no meio do primeiro tempo, depois ele conseguiu suportar o jogo todo, mas por exame clínico que foi feito agora, ele vai ficar afastado por uns 6, 7 dias. Então ele deu grau 1, então ele está afastado. Aconteceu com o Foguinho, que vai ser um pouco mais, que é uma lesão grau 2. Então todos esses cuidados nós temos que ter. Sincero, o treinador alerta o torcedor. O time não terá nenhuma escalação mirabolante. O comandante vai apostar no simples, no fácil, para não fazer feio. Acho que a surpresa é somente mesmo em nomes, na situação em que ele deve ter visto esse último jogo nosso, em relação a essa, mas alguma surpresa não. O que talvez vai ser um pouco mais de surpresa para o torcedor que está vendo, para o momento que nós estamos, eu acho que vai ter uma equipe muito mais aguerrida, muito mais entrosada, uma equipe que vai buscar a todo instante o gol, uma equipe que vai jogar vertical. Então, é o que eu espero já com pouco tempo de treino, mas já espero sim uma amostra dos atletas. E para ganhar é preciso de gols. Léo Gamalho, referência do ataque carvoeiro, será bem utilizado por Vaguinho. O treinador está cheio de planos para o atleta ser o homem-gol do Tigre. Nesses últimos clubes que eu venho trabalhando, a gente tem conseguido fazer com que o centroavante, o número 9, tenha sido artilheiro. Inclusive, por último, agora o Pirambu foi o artilheiro do Brasileiro da Série D e quando eu tive no Tubarão, o Renteria foi o artilheiro do estadual. Eu gosto de um número 9 presente na área, que não saia muito e que nós façamos o trabalho, que nós façamos com que a bola chegue para ele. Então essa é a minha ideia com o Léo Gamalho, que possa, tanto para ele, para o Lúcio Flávio, para o Pedro Bertolucci, quando tiver uma oportunidade, mas que eu gosto de um atacante presente dentro da área e que a gente construa para ele.
Hoje o Sala de Entrevistas recebe a visita de um jornalista conservador que não tem papas na língua quando o assunto é política. Confira. Hoje no Sala, vamos debater a atual situação política nacional através da visão de um conservador, jornalista e um dos mais influentes youtubers de direita. Bernardo Kister é o convidado do programa, que começa dentro de instantes. O Brasil é um país que nasce conturbado, nasce de conflitos, né? Quando a coroa portuguesa veio para cá em 1808, estava fugindo do problema do Napoleão já em Portugal. Dizem que o ditado "ficaram a ver navios" foi justamente porque a turma de Napoleão chegou e os portugueses já estavam com as caravelas em alto mar. Exatamente. O João VI foi o único homem que conseguiu enganar Napoleão. Né? É um gênio político que fundou o Brasil. Mas a questão política hoje está conturbada porque a gente, pela primeira vez, eu acho que desde a República, a gente tem um governo conservador. Ou pelo menos um governante que está buscando fazer alguma coisa conservadora. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham a programação da TV Primavera de Criciúma através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, meu nome é Bernardo Kister, eu sou um jornalista e na próxima terça-feira estarei aqui na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.